Ok. Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um seminário aí da nossa disciplina de Tecnologias Digitais, do setor de petróleo. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Rodrigo Surmas, do SEMPES. Muito obrigado aí, Surmas, pela participação. Surmas, que é quase um... ainda está saindo lá o processo, né, Surmas, de professor. Então, Surmas, em breve, vai ser um colega nosso aí convidado permanente, digamos assim, com a apresentação de Rocha Digital. Sumos, muito obrigado aí pela participação. Está contigo aí a bola. Obrigado, hein? Bom dia, pessoal, né? Então, sou Rodrigo Surmas, trabalho no SEMPES aqui desde 2009, na Petrobras, e meu principal tema aqui de trabalho é a rocha digital, sobre o qual eu vou falar agora. Vou tentar contextualizar um pouco isso, né? Falar um pouquinho sobre o que é isso, e, e depois vou tentar falar sobre algumas aplicações aqui de rocha digital para vocês conhecerem um pouco melhor a área. Fique à vontade para me interromper, tá bom? Para perguntar, se vocês tiverem dúvidas, eu não me incomodo de ser interrompido, não, tá? Acho que até dá uma dinâmica melhor aqui para eu focar naquilo que vocês acharem mais interessante, tá? É, então, para entender o que é rocha digital, né? Vamos entender um pouco por que eu falo de rocha, né? A gente fala de rocha porque é, na Petrobras, né, a gente quer caracterizar essas rochas, né? Então, essas rochas que normalmente a gente está querendo caracterizar são rochas que a gente chama de rochas reservatórias, são aquelas que estão lá na profundidade que a gente tem reservatório, né? Então, no nosso caso aqui, mais comum ainda hoje em dia, né, os reservatórios são do pré-sal, né? Então, essas rochas estão lá abaixo do oceano, de uma camada de pós-sal, depois uma camada de sal, depois a gente chega lá no pré-sal, então vai tirar uma amostra de rocha de lá. E é natural, né, quando a gente... Opa, acho que eu fechei aqui o... Ficou mudo. Ficou mudo aqui, eu mesmo fechei. Deixa eu fazer aqui assim, tirar. Bom, então é natural. Eu acho que isso aqui passou, né? Acho que ficou mudo quando eu passei. Passou sim. Tá bom, beleza. Obrigado, pessoal. Bom, estão atentos. É, eu acho que eu mesmo desliguei ali o microfone. Então, é natural quando a gente tira essas rochas, né, dos nossos reservatórios, imagina, a gente não tira a rocha sempre desses reservatórios, né? Tirar essas amostras de rocha, né, que é um processo caro, né? A gente quer perfurar e tirar óleo, né? Então, tirar rocha é um processo caro, serve para caracterizar melhor essa rocha que a gente tem lá, né? Então, é natural que a gente, quando tenha tire, né, rocha do reservatório, a gente quer fazer tudo com elas, né? Essas rochas vão lá para o CEMPS, né, e o pessoal vai analisar de todo jeito, tem dezenas de laboratórios, isso não é um exagero, assim, que vão fazer uma coisa ou outra com essas rochas, né, para a gente caracterizar melhor esse nosso reservatório. Isso, no contexto, assim, dessa caracterização, está ligado a, a criar um modelo geológico do que a gente tem lá embaixo. Esse modelo desse reservatório que eu tenho lá embaixo, né? Então, eu quero saber como esse reservatório é, certo? Qual que é a extensão dele, qual que é o tamanho dele em profundidade, né? É, quais são as saturações de óleo, de água que a gente tem lá embaixo, né? Para saber quanto que a gente vai poder tirar de óleo, né? Quão rápido que a gente vai poder tirar esse óleo. Essas perguntas do quão rápido e quanto que a gente vai tirar estão muitas vezes ligadas a uma disciplina toda, né? Que é a simulação de reservatórios, né? Então, o pessoal vai pegar todos esses dados do modelo que se fez da geologia, vai colocar num simulador de reservatórios, vai fazer um monte de simulações lá para determinar qual que vai ser a produção, né? Quantas plataformas vão ser colocadas, onde vão ser colocados os postos, etc. Na parte do SEMPS, né? Que
eu estou mais envolvido, a gente faz a caracterização nessa microescala, né? Apoiando essas áreas, né? De simulação e da modelagem geológica. Ok, mas isso eu estou descrevendo toda uma área no Simples que é de caracterização, né? O que faz a rocha digital diferente, né? A rocha digital, a diferença dela é que a gente vai pegar essa rocha, né? Isso aqui é um exemplo de rocha lá do pré-sal, e a gente vai digitalizar ela, né? Criar, muitas vezes a gente fala um digital twin, né? Que é uma dessas palavras de moda, nada mais é do que uma representação digital daquele ente físico, rocha que eu tenho, né? Vou transformar ele num dado tridimensional, muitas vezes ligado a outras medidas de laboratório, né? Pode ser medidas físicas, né? Porosidade, permeabilidade, por exemplo, ou outras, depois eu vou falar um pouco mais delas. Ou pode ser, vou relacionar outras medidas como outras imagens, né? Pode ser imagens de mais de uma resolução para fazer esse modelo digital da rocha. Mas o que importa é que eu vou criar esse modelo digital, tá certo? E eu vou interagir com esse modelo digital para tirar propriedades de diferentes tipos. Então, eu vou falar um pouco, então, nessa apresentação, sobre isso, assim, sobre como que a gente cria esse modelo digital da rocha, primeiro, e depois o que que a gente faz com ele. A gente vai fazer simulação numérica, por um lado, muitas vezes, né? Começando até do mais simples, né? A gente vai fazer caracterizações básicas nele, às vezes qualitativas, para o geólogo só olhar o que que tem lá. Depois a gente vai fazer simulação com ele para tirar diferentes propriedades. E, por fim, a gente vai também fazer o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, que vão tentar se valer do fato de que hoje em dia a gente tem muitas dessas imagens, muitas dessas representações tridimensionais ou bidimensionais da rocha. A gente quer usar essas representações da melhor maneira possível, né, para tirar mais informação. Então, o primeiro passo que a gente vai dar é essa criação do modelo tridimensional. Então, vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho, assim, né? Como é que a gente faz isso, assim, com detalhes. Mas o que importa aqui nesse momento de introdução é vocês terem a noção de que a gente vai ter isso em 3D, né? Que eu tô mostrando agora. Tem uma rocha que eu posso segmentar ela, apareceram primeiro os poros todos azuis, depois eu posso separar esses poros em diferentes tipos de poro e medir coisas nesses poros, né? Eu posso medir o tamanho, o, a razão de aspecto, qual direção que ele está alinhado, tudo isso a gente e um monte de outras propriedades aí geométricas, topológicas que você imaginar, a gente consegue medir, né, e representar aí nesse modelo da rocha que eu falei tanto, né? Nos últimos anos a gente tem trabalhado em automatizar esses ensaios e análises, né? A gente tem feito muito isso, fazendo mais ensaios, mais análises de um jeito mais rápido, né? Isso faz com que e a gente vê isso assim, né, que os ensaios têm ficado mais rápidos, né, mais baratos, porque a gente automatiza, a gente coloca num cluster lá que tem ficado cada vez mais rápido e a gente consegue tirar mais informações dessa rocha, né? A gente tem trabalhado muito para deixar esses dados mais acessíveis também, para que as pessoas possam olhar esses dados, né? Acho que eu até vi o Marcos de Deus aqui, não estava esperando, mas é um dos que trabalha nesse tipo de coisa, assim, de deixar esse dado mais acessível para as outras pessoas olharem, né, para poderem interagir com esse dado, né? Mas a gente tem outras frentes tentando fazer isso também, fazendo com que os softwares que fazem esse processamento desse dado estejam mais à mão, assim, possam ser usados por qualquer um. Um outro ponto que eu acho interessante colocar é que a gente tem integrado dados de múltiplas fontes. Isso eu acho interessante também, né? A gente está fazendo um dado de tomografia, que é o que vocês estão vendo aqui, mas a gente tem trabalhado para colocar outras informações junto com esse dado, né? Para deixar ele cada vez mais preciso, acurado, né? E como eu já falei antes, né? Mencionei rapidamente, como o nosso banco de dados aumentou bastante, começa
a gente começa a querer fazer inteligência artificial com ele também, né? Começa a ter muitos dados para trabalhar, para desenvolver segmentadores, para desenvolver inferência de diferentes propriedades aí que vem desse dado. Bom, o segundo processo que a gente coloca aqui nesse dado 3D é a simulação numérica, né? Que significa a gente representar, né, num dado que a gente segmente, discretizar esse dado em 3D, né, e simular diferentes processos. O processo que vocês estão vendo aqui é um fluxo de água, de óleo dentro do espaço poroso, né, esse espaço poroso está translúcido, vocês estão vendo o óleo, né, não dá para ver a água e o óleo ao mesmo tempo, mas vocês veem o óleo andando aí nesse espaço poroso, e isso é uma representação, né, numa simulação numérica da permeabilidade relativa e que a gente está vendo. Então, a gente faz isso, né, porque quer inferir propriedades aí através da simulação numérica, né? Esses resultados acabam sendo mais rápidos do que muitos resultados análogos que a gente tem no laboratório. A gente potencialmente pode usar uma quantidade maior de amostras, né? Nem sempre isso é realidade, mas potencialmente pode, né? Dependendo de como se faz, dependendo da automatização que se dá aqui esse processo. Na medida em que o número de resultados aumenta, também a gente começa a pensar na classificação de padrões que a gente vê nas simulações, né? E apoio à inferência de propriedades para inteligência artificial, né? A gente não fez isso ainda, mas eu acho que é um potencial muito grande, assim, né? Da gente simular também e começar a usar o dado que a gente simula para tentar inferir propriedades, né? Começa a misturar os dois mundos da simulação com o mundo da inteligência artificial. Bom, tudo isso a gente quer fazer porque a gente quer colocar, né, esses dados de rocha nos modelos do reservatório, como eu mencionei antes, né, na simulação do reservatório, para a gente determinar onde que eu vou colocar o poço, né? Estou mostrando os poços aí aparecendo, né? Onde que eu vou colocar o poço? Como é que eu vou fazer a explotação desse meu reservatório? Esse dado ele é mais valioso, né, da caracterização de rocha, se a gente consegue entregar ele antes. E isso é um mote aqui da rocha digital, né? Tentar fazer mais rápido, tentar fazer num grupo maior de amostras para antecipar esses resultados, né? Otimizar os nossos recursos também é um mote que a gente acaba usando muito, né? Otimizar a HH, otimizar os nossos dados, otimizar a rocha que a gente tira, né? Para fazer previsão de produção mais acurada. Então, na rocha digital, a gente pensa, né, numa série de aplicações e faz uma série de aplicações aqui na Petrobras, né? Caracterização, classificação das amostras que a gente tem, aceleração da avaliação petrofísica, uma coisa que eu já falei, avaliar a amostra inadequada para ensaios laboratoriais tradicionais. Em alguns casos, as amostras são muito pequenas, ou estão muito quebradas, ou é, acabam não se prestando, e por causa disso acabam não se prestando aos ensaios laboratoriais tradicionais, e a gente pode usar, né, para tirar propriedades, né? Fiz análises em amostra de calha, em amostras quebradas, isso já aconteceu algumas vezes aqui na empresa. Um outro ponto, estabelecer cenário de produção, né? A graça de ter um modelo tridimensional representativo da rocha é poder lidar com ele e estabelecer cenários. E se eu fizer alguma coisa com a rocha? Se eu fizer outra coisa com a rocha, né? E tentar interpretar isso através lá da simulação numérica, né? Então, estabelecer cenários é sempre uma coisa importante para a gente, porque a gente, na simulação de reservatórios, os engenheiros, eles não estão interessados numa resposta exata para o problema, acurado, né? Precisa do problema, mas estão interessados em saber um resultado esperado e também como que esse resultado varia, né, em torno desse resultado esperado, né? A exploração, né, de reservatório, a explotação de reservatório uma área que é intrinsecamente incerta, né? Então a gente tem que saber, né, se a gente vai colocar uma, duas, três plataformas, né? E se a gente estiver sendo e se
nosso cenário não se revelar tão bom, né? Se tiver muito pessimista, quantas que eu vou colocar? Se tiver otimista, se um cenário otimista, também quero saber, né? Se produzir muito mais do que eu achei que ia produzir, né? Como é que vai ficar? Então, isso com simulação numérica naturalmente é mais simples do que fazer com um laboratório somente. Um outro ponto que é aprofundar nosso conhecimento das rochas, né? A gente saber exatamente o que está acontecendo em cada um dos fenômenos. Espero que eu consiga passar isso também para vocês, né? Saber com detalhes isso, numa escala pequena, óbvio, não é tão representativo do reservatório como um todo, mas mesmo assim ele dá embasamento para uma ciência básica aqui em relação a essas rochas, tá? Mais um ponto, melhorar a interação rocha-perfil e dar suporte ao upscaling, né? Como que a gente pode formar, né, a partir de conjuntos pequenos, né, essa rocha que é tão pequena, né, é, como que a gente junta ela, né, como é que a gente caracteriza regiões maiores, né, que vão acabar indo lá para o modelo de simulação numérica, né? Como é que a gente cria uma rocha, né, como é que a gente analisa uma rocha que seja um volume elementar representativo para a gente colocar esse dado lá para o reservatório que nos interessa, tá bom? Bom, essa foi a introdução, né, sobre a área de rocha digital, o que a gente faz, né? Agora eu vou falar primeiro, como é que a gente constrói esse modelo digital da rocha, como é que a gente vai fazer esse modelo 3D, basicamente, vou descrever o processo que é a tomografia de raio-x, e depois eu passo para as aplicações, tá bom? Então, para a construção do modelo digital da rocha, a gente usa raio-x. Não é uma coisa essencialmente nova usar raio-x para isso. Na verdade, o primeiro Nobel de Física foi para o Röntgen, aqui com o trabalho em raio-x, né, que logo passou para a indústria médica. Todo mundo tem uma boa, acho que um bom sentimento assim de como é que funciona o raio-x. Porque todo mundo acabou já fazendo no dente, no braço, né, quando foi no médico e por um motivo ou outro, tá certo? Então, o raio-x vai passar por um certo material que a gente tem, né? Digamos A, B e C, né? Ou então seu braço, como estava mostrado lá na figura com o Röntgen. E esse raio-x vai ser transmitido pela matéria de acordo com o quanto ele é atenuado aqui, né? Então, se o material tem uma densidade maior, número atômico efetivo maior, tem uma espessura maior, ele vai atenuar mais o raio-x, segundo a lei de Beer-Lambert. Também uma coisa um tanto que eu acho que muita gente pode ter esse sentimento, assim, né? Justamente porque já deve ter feito raio-x na vida. No laboratório, esse raio-x normalmente ele é gerado, né, através de um filamento lá. Então, tem um filamento que tem uns elétrons, eu vou lá, acelero esses elétrons para um campo elétrico, ele vai bater num alvo aqui que, sei lá, normalmente de tungstênio, mas tem outro tipo de alvo aqui. E nessa interação desse feixe de elétrons com esse alvo, eu vou gerar raio-x em diversas energias, né? Então, esse raio-x vai passar pela minha matéria, como eu estou falando aqui, ele vai ser detectado de um outro lado, onde tem um detector, mesmo. Isso é um processo. O processo que eu descrevi desse jeito é uma radiografia, né? Uma radiografia normal. Gerei o raio-x numa condição lá do laboratório, né? Através da aceleração de elétrons, bateu, fiz uma radiografia. Mas o que a gente tem aqui é uma tomografia. Tomo é volume, né? Então a gente está fazendo um volume da rocha. Como é que a gente faz isso, né? Então a gente faz isso é, primeiro considerando, né, pensando, né, que cada ponto lá do meu material tridimensional ele vai ter um coeficiente de atenuação de raio-x característico, que descreve esse processo que eu falei agora, essa radiografia, tá certo? E a ideia aqui por trás é a gente fazer essa radiografia não só em uma direção só, né, que é o que daria lá a radiografia que a gente está acostumado, mas em mais de um ângulo, né? Então a gente
tomografa quando a gente vai fazer tomografia da rocha, a gente faz, na verdade, um conjunto de radiografias dessa rocha aqui em diferentes ângulos, né? E depois transforma esse dado que a gente obtém nos diferentes ângulos, a gente reconstrói esse dado aqui formando um volume 3D. A transformada por trás dessa operação, que é uma transformada de Radon, para quem tiver um pouco mais de interesse em entrar na matemática disso aqui. Tá aí a referência, né? E entrando um pouco mais da intuição, né, de como é que isso funciona, imagina que eu tenho um material aqui formado por esses cubinhos aqui, que tem dois materiais diferentes aqui no meio, tá? Então, eu faço, radiografias aqui em diferentes ângulos desse material, né? Se a gente fizer uma radiografia digamos aqui, da direita para a esquerda, a minha projeção que eu vou ter, né, no detector que vai estar depois, né, desse raio-x que eu passei de direita para a esquerda aqui, seria uma coisa como essa, né, os quadradinhos, aqui tem o roxo, né, que é a mistura aqui do azul e do vermelho, digamos, né. Então, ao final desse processo de fazer radiografias em várias direções, que eu vou fazer é pegar essa informação e colocar de volta no espaço, que é essa transformada em velocidade de Radon. Então, vou pegar essa projeção aqui e vou colocar no espaço de novo para tentar formar esse volume 3D. Assim, vou fazer com a segunda radiografia também, que teria uma radiografia em outra direção aqui, né? E com... Isso aqui não tá bom, essa flecha, teria que mudar, né? Que eu tô com... Agora eu tô da esquerda para a direita, né? Esse daqui é de dentro do slide aqui para fora, né? Agora de fora para dentro no slide. Em cada um desses eu faço a projeção e coloco essa projeção de volta no espaço, formando esse volume tridimensional. É óbvio que aqui eu tenho 4 projeções só, né? É só para passar a intuição de como é que isso acontece, né? Então, com 4 projeções, a minha imagem não fica muito boa, né, no 3D. Mas a gente não faz só 4 direções, né? Para fazer uma imagem de tomografia, a gente faz milhares. Então, a gente reconstrói esse volume com milhares dessas projeções colocadas no espaço, né? Então, usando um boneco aqui, um bonequinho do Dexter aqui, para mostrar isso, né? No vídeo à esquerda, eu vou mostrar uma série de projeções que a gente fez. Ou seja, parece até que no vídeo à esquerda, vai parecer até que esse cara é tridimensional, mas não é. Ele é só uma série de radiografias que eu coloco uma depois da outra, tá? Num vídeo. Então, aqui tem milhares dessas radiografias, né? Dá para ver dá para intuir, assim, que ele vai pegando esse objeto, né, em diferentes ângulos aqui. Depois, do processo de reconstrução, né, que é aplicando essa transformada inversa, a gente vai ter um volume de verdade, uma matriz 3D que em cada ponto vai ter um coeficiente de atenuação. Esse que eu coloco aqui na direita, esse é um volume reconstruído e renderizado, né, dessa minha imagem. Essa é a mágica aqui que se faz para a gente ter esse volume tridimensional aí da rocha, tá? Então, nos equipamentos mais modernos, normalmente o que acontece, né? Talvez algum de vocês já tenha usado um tomógrafo de raio-x na medicina, esse equipamento existe, né? Você deita numa cama, e o que acontece é que a fonte e o detector de raio-x, eles giram em torno do paciente, né? Em torno de nós que estamos lá nesse equipamento, e a cama vai entrando, assim, para dentro de um buraco, assim, né? Que se chama gantry, que enquanto você entra, essa fonte, esse detector vão funcionando, né, e vão fazendo várias dessas radiografias aí no seu corpo quando você precisa disso, né? Então, nesse sistema médico, quem roda é o sistema todo, né? E quem fica parado lá é o paciente para fazer essa imagem tridimensional, normalmente nos equipamentos lá de microtomografia, para uma resolução melhor. A gente tem essa fonte, né, que eu descrevi já antes, né, batendo num alvo aqui que vai passar pela minha amostra, eu vou ver lá no detector, quem
quem roda aqui é a amostra, tá certo? Para fazer esse 3D. E daí a gente vai voar lá, né? A gente vai ter esse volume tridimensional. Dependendo do tamanho que eu tenho da minha amostra, eu vou ter um campo de visão maior ou menor, e vou ter uma resolução da imagem maior ou menor. Então, normalmente, para construir esse volume tridimensional, a gente vai precisar de mais de uma imagem dessa rocha, como eu estou mostrando aqui. Então, vai fazer a imagem do plug como um todo, nesse caso aqui tem 4 centímetros de diâmetro. Depois vai fazer imagens de partes dele para ir construindo esse modelo cada vez melhor, né? Um exemplo dessa construção é aqui, né, uma imagem esquerda aqui que tem 40 micrômetros de resolução e uma imagem da mesma rocha à direita com 2 micrômetros de resolução, para ver que na imagem esquerda a gente perde muita informação, mas depois quando a gente entra no detalhe, né, a gente perde o campo de visão, fica menor, mas a gente ganha muito em detalhes aqui da rocha que a gente tem, tá bom? Aí, para processar essas imagens, a gente usa uma série de algoritmos aqui, né? Normalmente eu coloquei o nome de alguns aqui que são muito comuns, o Aviso, que é muito bom, mas é pago, é caro, né? O Fiji, que é, que é muito usado aí no ambiente acadêmico, que é livre, né? Mas eu, sinceramente, não uso mais Fiji para nada, aqui mesmo no ambiente acadêmico, normalmente o pessoal usar um pouco mais o Python, né, o 3D Slicer, que é um software bem interessante aí, que é livre, né, open, para olhar essas imagens, né. Esse 3D Slicer a gente transformou num software é, na Petrobras chamada GeoSlicer, conjunto de uma empresa chamada L3, e está em processo de abrir esse software aqui para ser livre também, para a gente poder processar as imagens. E o Geodict também, software poderoso aqui, caro, né, para processamento. Simulação numérica, dependendo das parcerias que a gente fez, né, tem um ou outro algoritmo que roda aqui na Petrobras, mas acho que o que dá para mencionar é o OpenFOAM, que é livre, o PerDuce e o Geodict são pagos, né, para fazer esse tipo de simulação aqui dentro, tá? Bom, vamos lá para as aplicações, né, que eu acho que são mais interessantes, né? Então, tem um volume 3D, diz como é que a gente formou esse volume 3D, então, falar como é que a gente aplica isso dentro da Petrobras, né, com alguns serviços, né? Um deles é de pronto atendimento. De pronto atendimento, assim, chega uma amostra lá de rocha, a gente quer saber as propriedades dela, né? Então, a gente vai fazer o imaginamento tomográfico numa certa resolução, se a gente perceber que nessa resolução ela se conecta bem, a gente pode rodar uma série de algoritmos aqui para determinar a porosidade, permeabilidade absoluta, fator de formação e caracterização dos poros. Se a gente vê que ela não se conecta, a gente vai ver, vai ter que estudar um pouquinho como é que ela se conecta, vai ter que andar e fazer imagens de alta resolução aqui dessa amostra em diferentes lugares. Assim que ela se conectar, a gente também pode fazer a mesma determinação, tá? Então, normalmente isso começa com a gente fazendo a tomografia de um conjunto grande de amostras lá no SEMS, né? Então, aqui eu estou mostrando fatias, cada cada uma dessas bolinhas aqui é um volume tridimensional que a gente está simplificando, né? Colocando só uma fatia, então vou fazer tomografia de um conjunto bem grande de amostras lá, depois vai escolher algumas lá para um fluxo um pouco mais detalhado, que é esse que eu falei, né, para a gente ver a conectividade, entender a conectividade, tamanho dos poros, e vai chegar como resultado numa coisa como essa, assim, que a gente tem algumas caracterizações, variograma da amostra, distribuição do tamanho de poros e porosidade, permeabilidade dessa amostra, tá bom? Uma outra aplicação que a gente tem aqui é uma aplicação de upscaling, né? Do jeito que eu falei aqui, o que a gente está caracterizando, na verdade, um pequeno pedaço dessa amostra, né? Quando a gente faz o fluxo até esse ponto, né? Mas normalmente a gente quer caracterizar um fluxo um pouco maior, então a gente vai passar por esse processo que é de upscaling. A gente vai pegar essa amostra, vai segmentar essa amostra em diferentes faces aqui, vai amostrar, vai tirar imagens de alta resolução dessas pequenas amostras aqui, onde a gente vai tirar novas imagens,
essas imagens estabelecem tendências aqui do comportamento dessa amostra para as diferentes faces aqui que eu caracterizei nesse ponto. E isso tudo eu componho num novo modelo de simulação que vai simular a escala do plug como um todo, tá bom? Esse processo que eu gosto de colocar, né, e aqui eu estou colocando para um plug, que é alguma coisa de 4 centímetros, mas ele vale também para rochas um pouco maiores, escala de testemunho, por exemplo. E esse cara aqui, né, a gente usa simulação numérica, a gente usa análise de imagens para fazer isso, né? E a gente tem tentado cada vez mais usar IA aí na maneira de, do, usar jeitos inteligentes de fazer isso daqui, né? Nesse processo de rocha digital em cada um desses passos. Eu posso nomear eles para vocês, né? Então, quando a gente tem a amostra, essa amostra que sai da tomografia, a gente vai querer segmentar em faces, né? Isso significa determinar diferentes texturas que tem nessa minha amostra, né? Diferentes texturas aqui tem uma pancada de algoritmos de análise de imagem que podem fazer isso, né? A gente tem tentado fazer isso de maneira supervisionada, não supervisionada, né? Usando diferentes tipos de algoritmos. O segundo passo que é mostrar, é pegar um pequeno pedaço de amostra que seja representativo dessa escala aqui. Bom, para achar essa amostra que é mais representativa, também tem que entender, né, o que é mais representativo aqui nessa escala. Isso também a gente pode fazer via algoritmo, né? Obteve as imagens e, a partir daqui, essas tendências, né, de permeabilidade contra porosidade que vão fazer o que a gente vai montar no plug como um todo para fazer simulação, né? Isso é um jeito de fazer que é da engenharia de reservatórios, que já tem muitos anos, né, da gente determinar uma relação CAFI aqui para colocar nas propriedades, né, mas isso não tem razão de ser a princípio, né, eu tenho estudado aí com o professor Alexandre, o resto do grupo, né, relacionado a esse projeto que a gente tem, algum jeito de dizer assim, pô, a partir de uma certa textura, qual que é a permeabilidade dessa minha amostra, né? Se a gente consegue fazer isso, a gente já monta um modelo de permeabilidade já na escala de plug, não precisa fazer essa volta toda aqui para fazer simulações, né? Fica um processo mais barato, mais rápido, mais fácil de automatizar, tá bom? É, ok. Acho que tá bom por isso. Aqui tem muitos detalhes, talvez, nesse processo aqui. Não quero confundir vocês demais, eu só quero chamar a atenção, assim, que, que existem diversos processos aqui que a gente tem estudado, né, que são de interesse para a gente tentar fazer o upscaling dessas propriedades aqui de uma maneira cada vez mais rápida, né, automatizada. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu pus esses slides, mas eu deixo para, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais para frente aqui desses detalhes, né, de cada um que a gente faz, tá? Então, no fluxo monofásico, a gente vai determinar funções características aqui de propriedades para cada uma das fases aqui para fazer esse upscaling. A gente pode usar, a rocha digital tem um pouco dessa pegada da gente tentar usar o laboratório da melhor maneira possível, né? Tentar ver o que o laboratório tradicional pode dar para a gente melhorar os nossos modelos de rocha digital. Uma das coisas que a gente tem feito, que eu tenho feito agora, isso, eu mostrei, porque esse é uma aquelas coisas novas, né, que a gente coloca aqui, né, eu tenho feito agora isso, a gente está tentando fazer um ensaio de traçador, fazendo simulação numérica, comparando o ensaio de traçador com a simulação, para a gente tentar representar melhor esse mapa de permeabilidades da minha amostra aqui com o ensaio de traçador, tá bom? Determinação da pressão capilar, também eu vou ter que fazer a caracterização de cada uma das microfases que eu tenho aqui para compor o modelo para o plano como um todo, a mesma coisa para a permeabilidade relativa, tá bom? Isso aqui eu acho que é um pouco de detalhe demais para esse fórum, mas se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade aí que eu entro um pouco em mais detalhe, tá bom? Esse mesmo fluxo de upscaling, rocha digital, pode ir até a escala de Rocor, eu falei que o Rocor é um testemunho como um todo,
é um pedaço um pouco maior de rocha, né? O pedaço que a gente tem aqui é de cerca de 1 metro de rocha, né? Então, daqui, desde o começo dessa caixa até o final dessa caixa, a gente tem 1 metro, né? E cerca de 13 centímetros de diâmetro tem essa rocha. Então, o mesmo processo que eu mostrei lá, a gente poderia fazer aqui, faz um mapa de porosidade, segmenta as diferentes texturas que estão relacionadas a essa rocha, e depois faz a simulação de fluxo aqui, né, na estrutura como um todo, para tentar determinar propriedades que valem para um pedaço maior de rocha, né, uma propriedade que o pessoal tem ficado muito interessado, permeabilidade vertical, horizontal, que é uma propriedade complicada de se medir facilmente aí na escala de testemunho, e tem um grande impacto na simulação de fluxo. Bom, falei muito de simulação, recapitulando, né? Falei da construção do modelo tridimensional da rocha, falei muito de simulação, vou entrar um pouco mais agora na parte de aprendizado de máquina, né? Para ver como é que a gente tem usado isso em algumas das nossas aplicações, tá? Primeiro, para microtomografia, significa lá na microtomografia a gente tem uma resolução melhor das amostras, né? Normalmente a amostra que a gente trabalha é coisa de 4 centímetros de diâmetro, então cada uma dessas amostras aqui tem 4 centímetros de diâmetro, coisa de 6 centímetros de altura, tá bom? E, é, e a gente tem hoje muitas no nosso banco de dados, né? Uma quantidade bacana para a gente treinar modelos para tentar determinar coisas diretamente a partir dessas microtomografias. Então, a motivação inicial é essa, né? É ver o que que a gente pode tirar mais dessas imagens, né? Um conjunto maior de imagens, o que a gente pode arrancar delas aqui, né? Então, com nesse propósito, né? A gente já fez alguns avanços, assim, né? Então, existe um modelo, para a gente. Vou ver aqui como é que está o pessoal, se não está dormindo. E existe um modelo para a gente determinar características geológicas dessa rocha, né? Significa determinar faces dessa rocha, e a gente tem tentado treinar modelos também para tirar propriedades, que a gente também tem muito em laboratório, né? A gente tem lá é, porosidade, permeabilidade absoluta, são medidas em todas as amostras que a gente tem na Petrobras, né? Então, são propriedades que se prestam mais a gente fazer esse tipo de análise, mas a gente tem tentado, tem evoluído para caracterizar melhor, né, propriedades geomecânicas e também permeabilidade relativa, né, através do que eu vou falar aqui, né? Então, nos primeiros trabalhos que a gente fez isso, que já tem algum tempinho, já tem alguns anos, já esse desenvolvimento junto com o professor Alexandre Zukov, a gente é, pegou essas imagens aqui de microtomografia, né, da amostra como um todo, usou elas em fatias aqui, porque é mais simples, né, fazer agora que a gente está tentando considerar a imagem 3D para o treinamento dessas redes neurais, mas normalmente o que a gente tem faz, e o que tem funcionado razoavelmente bem já, é fazer o treinamento nas fatias, ou seja, eu tenho várias fatias lá desse meu meio 3D, e a gente treina essas fatias para dar propriedade ou a característica que a gente está interessado. Como eu falei, né? As, a, a, as faces, né? Que são uma característica geológica da rocha, a porosidade, permeabilidade absoluta e outras propriedades mais complicadas. Então, os modelos funcionam quase sempre assim. A parte interessante de usar em fatias é que a gente acaba tendo um banco de dados grande, né? Se a gente considerar ali na microtomografia, a gente tem cerca de 5.000 microtomografias no nosso banco de dados, do Plui como um todo, e dá para tirar delas, assim, coisa de 200, 300 fatias, pelo menos, para fazer o modelo de aprendizado, até um pouco mais, mas
vamos considerar lá 200, né? 200 vezes 5.000 é 1 milhão, né? Então, começa a ficar interessante usar modelos de aprendizado profundo aqui, né? Com 1 milhão de imagens para determinar propriedades, tá certo? Isso que foi feito, né? Então, vou mostrar algum dos resultados estão publicados. Eu acho que dá para, né, se alguém tiver interesse, pode me perguntar também. Mas tenho certeza lá no Lattes do professor Alexandre tem uns artigos aqui que estão relacionados, alguns artigos, né, que a gente já fez relacionados a isso, né? Então, um primeiro deles foi de classificação de faces, uma motivação para a gente é que os geólogos mesmo, né, quando classificam os diferentes tipos de rocha, eles não concordam entre si. Um geólogo às vezes diz que é uma coisa, enquanto o outro geólogo está dizendo que é outra coisa, né? Então a gente estava tentando fazer alguma coisa que desse a partir da imagem já essa classificação, né? Então a gente treinou uma rede lá conhecida, né? Essa Inception V3 aqui para fazer isso, né? O pessoal, na verdade, aí do grupo do professor Alexandre treinou uma série de redes, né? Hoje tem sido muito fácil trocar a rede, treinar, né? E ver o que acontece, né? Então acabou treinando uma série de redes. Nesse trabalho aqui, a que ficou mais interessante foi essa. Para vocês terem uma noção daí dos resultados, indo direto, né? É, pro... Será que eu estou falando da mesma rede? Espero que eu não tenha misturado tudo aqui. A gente, a gente treinou, então, esse banco de dados para essa tarefa, né? Daí fez alguns testes lá no banco de dados, ficou na acurácia top 1, aqui ficou ao redor de 76, 78% aqui de acurácia, né? Quando a gente compara esse resultado aqui com os próprios geólogos, a gente vê que o resultado fica muito próximo disso, né? Um geólogo concorda com outro ao redor de 80%, então a gente ficou bastante próximo do erro humano aqui. E comparando por faces aqui, né, que eu mostrei diferentes tipos de algoritmo, a gente acaba errando mais em algumas e confundindo mais, e acertando mais em outras faces aqui. Isso acaba sendo muito natural, né, porque a gente, nas nossas amostras de rocha, né, a gente fica segmentou aqui por face, mas quando a gente olha o plug de verdade, assim, muitos deles têm mistura, né, dessas diferentes faces, né? Então aqui esse plug aqui que eu uso como exemplo, ele é uma mistura aqui de diferentes faces. Um geólogo disse que era um estromatólito, outro era um esferulitito, de fato ele tem os dois, e o algoritmo que a gente treinou pegou isso, o que foi muito interessante para a nossa aplicação, né? Então, pega lá que tem 88% de chance de ser um estromatólito, 11% de ser um esferulitito, então ficou bem interessante a classificação que foi feita aqui, tá bom? Depois, esse mesmo algoritmo que o pessoal fez foi mudar um pouco as últimas camadas dessas redes que foram treinadas para tentar fazer inferência também. Então, fizeram inferência de porosidade, né, que eu mostro aqui, conjunto de treino, de teste aqui para algumas amostras que a gente usou, né, fazendo a gente determinou aqui uma faixa que esse erro ficaria aceitável aqui para essa determinação de porosidade. Dá para ver que a grande maioria das amostras fica dentro da faixa, né? Uma ou outra fica fora, né? Esse resultado já tem um bom tempo, né? Quando a gente usou um conjunto pequeno aqui de plugs para treinar, agora a gente está investindo em treinar, como eu disse, em todas as imagens que a gente tem na Petrobras, né? Então a gente está treinando um algoritmo um pouco mais universal aqui, tentando diminuir tentando melhorar essa acurácia. A mesma coisa para permeabilidade absoluta, até tem um overfitting, eu acho, nesse dado aqui, mas dá para ver que ele fica bem próximo da faixa que a gente definiu como sendo boa aqui, né? Algumas amostras por fora, né? A mesma coisa, né? A gente tem tentado agora crescer aí o número de amostras para deixar esse modelo mais acurado.
parâmetros mais complicados, né? Por exemplo, a permeabilidade relativa, que eu falei que poderia sair diretamente através da imagem, não é tão simples de fazer, né? Do jeito que eu estou mostrando aqui, a gente não conseguiu né? Nesse caso aqui, a gente não conseguiu um modelo bom para isso, né? A gente tem um projeto agora focado nisso, né? Para a gente ver se a gente consegue tirar um pouquinho mais do que isso, assim, né? Conseguir tirar propriedades mais complicadas, né? Primeiro, relativo, acho que dá para resumir assim, né? Uma propriedade mais difícil de medir em laboratório e está relacionada a mais detalhes da rocha do que simplesmente a porosidade de permeabilidade absoluta. Isso começa a ficar mais complicado de prever, mas a gente ainda tem tentado, né? Devido principalmente aos bons resultados aí nas propriedades mais simples. Seguindo um pouco, agora para tomografia. Tomografia de testemunho, né? A diferença da microtomografia é que a rocha que eu tenho é um pouco maior, né? Esse testemunho que eu estou usando aqui nesses treinamentos, né? Nesse trabalho, ele é uma amostra de rocha que tem quase 1 metro de tamanho, né? De altura, e normalmente no pré-sal vai ter coisa de 13 centímetros de diâmetro, tá? Dá para ver aqui, né, nessa tomografia de testemunho, que a gente, principalmente pré-sal, né, que a gente vai tendo coisas diferentes, né? Não precisa saber muita geologia para dizer que, bom, aqui tem algo que é diferente do que tem aqui embaixo, que tem uma fratura aqui que é diferente do que é aqui embaixo, né? Então tem texturas diferentes, né? Então, se tem texturas diferentes, se presta a gente tentar determinar que texturas são essas, né? E esse que é o objetivo aqui. Motivação, então, é essa, né, de usar. A gente tem mais de 8 mil caixas, né, mais de 8 quilômetros, então, de amostras de testemunho disponíveis aqui para treinamento das redes, e quando a gente, de novo, né, que vê uma sequência dessas caixas aqui no posto de pré-sal, a gente vai vendo que tem muita diferença, né, amostras mais abertas, mais fechadas, um pouco mais laminadas, significa que tem mais feições assim, parecido com lâminas. Tem uma variedade grande de coisas aqui que a gente pode determinar. Então, nos trabalhos que a gente fez, né, vou destacar dois aqui, dois trabalhos que ficaram interessantes. Um deles em cada lugar que eu tenho, isso daqui então um testemunho no poço, uma coisa comprida dessa aqui, né, um dos trabalhos que eu mostro aqui, a gente pegou propriedades que foram medidas em pedaços desse testemunho, né? Por exemplo, a porosidade foi medida num plug, que é retirado num pedaço do testemunho. A gente, a gente, a modo de dizer, né? Os responsáveis são o pessoal aí da FRJ, né? A gente, no lugar que tinha esse plug, a gente fez a, a conexão entre a imagem desse testemunho e a propriedade, ou seja, treinou uma rede neural que, a partir da imagem relacionada à profundidade do testemunho, dava a propriedade que eu queria, a porosidade, por exemplo. Então, quando se faz isso, né, a gente fica com um modelo para porosidade aqui nesse testemunho, né? Ponto a ponto. É diferente de ter um modelo só para cada plug, cada pedacinho do testemunho, né? Então, a gente fica com dado contínuo em relação à porosidade com isso, né? Nessa comparação aqui, o pessoal lá do reservatório, né, o resultado disso, né, do treinamento dessa rede neural para dar porosidade, é esse perfil aqui todo nervoso, né, todo com uma alta frequência aqui para porosidade, que é bem interessante aí para os geólogos, né, porque dá para ver certos ciclos assim de aumento de porosidade, diminuição, né, numa frequência bem alta. Então, a gente pegou esse dado aqui, fez um filtro passa abaixo para comparar ele com o resultado de RMN que vem lá do poço, né? Então, quando a gente bate os dois, assim, a gente vê uma concordância bem interessante aí do RMN com ele. O RMN é um perfil básico,
digamos assim, lá do poço para dar porosidade. Então, como eles estão batendo bem aqui, a gente ficou bem confiante com esse dado, né? Fez uma aplicação grande aqui para um reservatório grande aqui da Petrobras, e esse resultado se repetiu muito aqui, né? A gente conseguiu realmente uma boa estimativa da porosidade. Uma segunda aplicação aqui na parte de testemunho, dos testemunhos, a gente fez uma anotação de dados, e o pessoal lá da FRJ fez um algoritmo para classificar faces, né? Esse é, é a intuição aqui que a gente tem, né, que daria um resultado melhor, né, para a classificação do que a gente vê de texturas nesse testemunho, embora aqui seja um tanto controverso, assim, porque geólogos aqui têm uma tendência cada geólogo fala um pouquinho diferente sobre a rocha, então existe uma tendência que tem uma brincadeira às vezes que se fala, espero que não ofenda nenhum geólogo aqui, não é meu objetivo, mas é o jeito assim de ver as coisas. Eu acho que é normal até na disciplina, tá certo? Quando tem dois geólogos numa sala, a gente tem três opiniões sobre o mesmo testemunho. Então, isso acontece um pouco porque às vezes o geólogo está olhando escalas diferentes, com objetivos diferentes, né? Então, essa classificação textural, embora tenha ficado interessante aqui nas nossas aplicações, ela ainda ela pode melhorar bastante ainda, né? Para ter uma resposta um pouco mais flexível, por exemplo, dependendo do geólogo. Bom, a outra coisa que a gente tem feito na parte de simulação um pouco, é tentar levar essa informação, né, das propriedades para a escala de perfil de imagens, fazendo comparação entre tomografia e perfil para levar essa propriedade para o poço, né? É, bom, as aplicações que eu tinha aqui são essas. Eu queria finalizar ainda essa minha apresentação com uma visão de futuro aqui da área, né? Depois disso, né, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar livre, né? Uma visão de futuro, né, do que a gente tem feito, dar umas pinceladas, assim, né, de projetos que são interessantes, né? Um projeto que é muito interessante, se ninguém ouviu falar, acho que é legal dar uma olhada, assim, né? Principalmente vocês estão ligados, de certa forma, à área acadêmica, que é esse projeto, que é o Sirius, né, que é o acelerador de partículas, que está sendo construído, de verdade já tem algumas partes dele que já estão funcionais, assim, para caracterização. Esse equipamento que está em Campinas, na parte que me interessa, que mais na parte de rocha digital, existe uma linha que chama Mognon, que faz tomografia. Então, aqui o que a gente tem é um acelerador de elétrons, cada vez que a gente desvia esse fluxo de elétrons, a gente gera fótons, e a gente pega esses fótons e usa para fazer tomografia, do jeito que eu falei aqui também, né? Do jeito constrói essa imagem. A graça do Sirius é que o fluxo de fótons é da ordem de 1.000 a 10.000 vezes maior do que a gente tem no laboratório. Significa que a gente pode fazer mais rápido a tomografia num conjunto muito maior de amostras, né? Ou então usar isso para fazer aplicações 4D, ou seja, aplicações em que eu veja processos acontecendo. Esse tipo de perspectiva que a gente tem na área, né? Aumentar muito nosso banco de dados, ou então conseguir fazer ensaios com acompanhamento, significa conseguir ver o que acontece, né, durante diversos ensaios de laboratório. Isso deve aumentar bastante o nosso número de imagens disponível nessa área, né? Então, como visão de futuro, tá. A gente vê aquisição mais rápida, né? Muito mais rápida em alguns casos, um custo menor, mesmo os equipamentos que a gente vai comprar agora, né? Que tem chegado em diferentes universidades, tem aumentado muito a rapidez da aquisição. Na segunda parte, o Digital Rock Lab, né? Os ensaios laboratoriais ao alcance de todos, né? A gente conseguir fazer simulações de um jeito mais simples e conseguir fazer análise de um jeito mais simples, né? Segmentação de rochas e determinação de propriedades aqui com inteligência artificial
mote também dessa parte. E a terceira parte, upscaling, inferência de dados sem amostragem, significa usar melhor os dados que a gente tem aqui para a gente prever as propriedades em escalas maiores, de um jeito mais simples, tá certo? Nossa visão de futuro. Para vocês entenderem um pouco como isso se relaciona com as técnicas tradicionais, é que eu coloquei esse slide, né, para a nossa visão de futuro aqui, para a nossa caracterização de rochas. É assim: a gente tem imagens de todas as amostras que a gente recebe, né? A partir dessas imagens, conseguir treinar bons algoritmos para determinar propriedades dessas imagens. Pode ser propriedades físicas, né? Porosidade e permeabilidade, mas podem ser mais qualitativas, né? Digamos, heterogeneidade da rocha, né? Depois disso, a gente fazer rocha digital, ou seja, fazer simulações numéricas, como eu mostrei aqui, né, para tentar determinar propriedades, sempre calibradas com o laboratório, que seria um passo imediatamente depois, ou seja, a gente faz imagem de todas as amostras, tira propriedades via IA, depois simula o comportamento dessas propriedades, faz laboratório daí para validar o comportamento na rocha digital, para criar dados para IA também, né? Sempre com uma sinergia aqui com o laboratório, né? E, por fim, um processo que a gente tem trabalhado bastante, vai trabalhar ainda mais aí na FRJ e no Sirius também, é imaginar esses processos, né? Ou seja, colocar o laboratório, fazer esses ensaios de laboratório com imaginamento para a gente ver o que está acontecendo nessa rocha, né? Para a gente ver distribuição de fluidos, né? Para a gente entender melhor esse tipo de fenômeno, para popular melhor os nossos modelos de rocha digital, calibrar eles melhor, né? Para dar mais resultados num espaço mais curto de tempo, tá bom? É isso, pessoal, que eu tinha para falar. Ficou aberto a perguntas aqui, tá bom? Eu acho que o Alexandre já saiu, viu, Surmas? Vou ver Tá se o bom. pessoal tem alguma pergunta. Não tem nenhuma mão levantada aqui, mas eu queria fazer uma pergunta de caráter mais assim, prático, operacional, Surmas, uma curiosidade. Quer dizer, eu vejo aí pela sua apresentação, eu já acompanho as suas apresentações já há uns 2 anos, digamos assim, né? Além desse ano de agora, né? Eu vejo a evolução nas aplicações e exemplos novos e tal. Dá para ver que é um processo que está em andamento e bastante ativo, né, em termos de explorar essas possibilidades, não só da aquisição do dado, como também da forma de lidar com dados usando inteligência artificial. Eu queria saber contigo, assim, do ponto de vista, você está no SEMPES, né? Obviamente o SEMPES dá um suporte importante para a área operacional. Eu queria saber, assim, mais assim, de quem está aí na frente como você, o quanto dessas tecnologias novas estão sendo usadas efetivamente no processo de decisão, o quanto elas já saíram, vamos dizer assim, do domínio mais da experimentação e da teste de viabilidade e protótipo e tal, para se tornar algo realmente de rotina. Já tem alguma que aconteceu isso? Você vislumbra isso acontecendo em prazo curto, longo? Essa determinação de propriedades através de IA, através das imagens, a gente já fez em muitos poços, né? Ou seja, chega o poço aqui, a gente faz a microtomografia dessas amostras e tira essas propriedades, porosidade e permeabilidade. Isso é um fluxo que é, que é muito comum aqui. Nesse exato momento, estou com uma dificuldade operacional. Quebrou o nosso microtomógrafo, a gente está com esse problema do falta de continuidade operacional, que é de doer, né? Mas que a gente está solucionando. A gente está comprando mais equipamentos e está fortalecendo o nosso vínculo aí com a FRJ também, para a gente poder ter mais backups, para isso acontecer de um jeito mais sistemático, né? Esse tipo de determinação. Então, eu falei disso da microtomografia. A tomografia de testemunho, ela existe no SEMPS, todas as amostras, desde 2009,
tomografadas no SEMPS, todas que chegam no Testemunhos. E a gente tira as propriedades que eu falei, por exemplo, faz inferência da porosidade como rotina. Então, se chega um testemunho aqui, a gente entrega essa inferência. O pessoal da exploração, do reservatório, gosta muito desse dado, assim, porque é um dado que chega na hora, né? A gente tem muito esse mote de fazer para chegar na hora. Ah, é um pouco, a acurácia não é 100%, beleza, mas é um dado que o cara usa para avaliação enquanto ele está perfurando o poço, entendeu? Enquanto ele tem que Sim. tomar decisão. Então, isso é muito importante aqui para a gente, né? Então, automatizar é sempre importante para a gente, fazer mais rápido é sempre importante. Então, respondendo daí essa pergunta, na parte de simulação de rocha digital, a gente já teve projetos aprovados aqui que só tiveram simulação, não tiveram laboratório. Ou seja, que mostra também que isso subiu um pouco assim de conceito entre os times, né? Existem, obviamente, isso acho que em todo lugar, né? Tem os caras os early adopters, né? O cara que vai usar isso primeiro. Aí tem os segundos, os terceiros, mas eu acho que os primeiros já aceitaram bem, a gente já está no segundo, né? Então, eu acho que a gente está entrando assim em mais lugares aqui na empresa, né? Para consolidar mais essa área. Eu acho que nesse ano, assim, para a gente, o que deve melhorar é essa disponibilidade de resultados, né? A gente conseguir ser mais contínuo operacionalmente é um problema, é, é uma questão que eu estou atacando, tá bom? Esse ano. Tá. Então, beleza, obrigado. Isso, acho que o Landau quer falar aí, Landau. Eu quero bater um papo, na verdade, naquele conversar. Você falou, Sumas, quer dizer, questão do machine learning, da uso da inteligência artificial, e você citou questões de porosidade, permeabilidade e também faces, outras propriedades. Algumas delas, como você falou aí da questão do geólogo, tem 2 geólogos com 3 opiniões, eu fico imaginando como é que deve ser corrigir uma prova de geólogo, né? Mas imagina, né? Quer dizer, numa sala de aula deve ter 500 opiniões diferentes. Mas quando você aplica machine learning, tem umas propriedades que não, todas elas dependem de anotações, quer dizer, quando você cria o teu banco de dados para treinamento, essa coisa toda, todos dependem de anotação, ou algumas propriedades você pode não tirar, não precisa de anotação e você pode ser um pouco mais preciso ou separar uma coisa da outra. Cara, a anotação é sempre um problema, né? Pois é, por isso vai depender sempre da um tua problema. classificação de anotação, vai criar. Esse é um problema. Vou te dizer, na parte da classificação de testemunhos, que eu coloquei ali, né, de classificação textural, eu estou testando no momento um jeito de depender menos assim da anotação, ou então fazer assim, o sujeito abre um testemunho e daí ele anota partes que ele quer e daí a gente faz o algoritmo considerar essas partes que ele anotou. Então, seria ainda supervisionado, tá bom? Mas fica um pouco mais adaptável a se conectar com o que o geólogo quer, tá? Dá uma condição Não tem inicial como. melhor. Isso. Não tem como, Landau, fugir do processo. Eu fico falando de geólogo, mas não é culpa é culpa da disciplina. Porque imagina, Landau, que um cara está querendo uma aplicação em sísmica. Se o cara tem a aplicação em sísmica, ela tem uma resolução de 20 metros, certo? Então o cara fica com a cabeça em separar coisas de 20 metros. Enquanto o cara que está na petrografia, que tem uma resolução micro, naturalmente vai segmentar coisas que ele quer que sejam nessa ordem, né? Então, não dá para ter. Eu cansei de bater a cabeça com ter um padrão ouro, digamos assim. Eu vou segmentar faces perfeitamente dessas amostras aqui, que vai ser um modelo genérico para toda a aplicação na geologia. Eu estou caminhando para ter uma coisa mais adaptável. Eu acho que isso dá mais resultado, tá bom? Nas nossas imagens. Aí você falou se todo lugar tem que
ter anotação, não, eu acho que dá para construir uns modelos mais interessantes aí, sem anotação também, né? E talvez seja esse o jeito de fazer aqui para, por exemplo, segmentar texturas para com a para aplicações de rocha digital, para fazer simulação mesmo, tá? Testei algumas coisas dessas aqui, mas eu acho que essa parte sim, assim, de usar métodos não supervisionados, então usar coisas um pouco mais sofisticadas aqui, eu acho que isso tem trabalho para ser feito, sim, tá? Vai demorar ainda um pouco. É. Tá bom. Eu achei muito interessante você falar da questão de você fazer uma. Eu não sei se eu entendi isso, mas quando você fazer a tomografia acompanhando o processo, que seria uma tomografia 4D, cara, você compareia o tipo. Você está acompanhando o que nós chamamos de processo, o processo do movimento, a própria simulação. O que é essa tomografia? É isso mesmo? 4D, no sentido que você É isso teoria? mesmo, assim, no Sirius, a capacidade de projeto que eles têm, de projetos, né? Tem tudo, Uhum. Não, sim. tudo Nós estamos a se aqui na acertar. academia, estamos aí pensando. Isso, mas o que vai tornar possível uma microtomografia a cada segundo, ou seja, um volume 3D por segundo. Aí você consegue ter o E daí a movimento. gente conseguiria, assim, ver como é que o óleo está andando lá naquele espaço poroso, né? Mais ou menos, eu mostrei uma simulação disso, né? Mas É, imagina que a gente consiga calibrar, né, esse resultado de simulação, um resultado de uma simulação como essa, com dados de laboratório. E essa é a perspectiva que a gente tem, sim, tá? De entendi. comparar diretamente aí, de olhar realmente o que está acontecendo. Já existem trabalhos nesse sentido na área, sim, mas com uma frequência não tão alta, assim, de imagens, né? Não a cada segundo, mas a cada minuto, por exemplo, já e com conclusões muito interessantes, né? Acho que a gente tem nessa parte aqui, eu acho que, cara, Então, isso. eu acho que muda o jogo, assim, sabe? Porque eu acho que toda a área, assim, de mecânica dos fluidos aqui relacionada aos meios porosos, ela Então, isso. viveu de ideias do que acontece no meio poroso. E eu acho que agora a gente está numa fase de conseguir realmente ver as coisas acontecendo dinamicamente, né, e tirar conclusões disso, tá? Legal. Porra, muito bom. Não, é isso É, mesmo. Estou aqui. Só estou satisfeito. Muito obrigado aí, Valeu, professor, mano. colega. ó, só um comentário aí, Sumas. Tem uma pergunta aqui da Elana. Eu não sei se a Elana quer fazer de viva voz aí ou eu posso ler aqui. Elana está Oi, aí vocês ainda ou não? conseguem ouvir? Sim. Sim. É que a minha internet ela tá péssima aqui hoje. É algum problema na net, mas eu fiquei um pouco curiosa sobre esses ensaios, os testemunhos e tudo mais. Eu queria saber qual a frequência que vocês fazem essas análises e o que acontece com esse material depois que vocês terminam de analisar, se ele tem que ficar guardado, se vocês descartam ou quais os procedimentos, né, posteriores a isso. É só uma curiosidade mesmo, assim. Você está falando em ensaios como dinâmico? Eu acho que estão mais relacionadas às tomografias que vocês fazem, não é com os testemunhos? Seria isso? Assim, no testemunho, eu mencionei, né, desde 2009, um testemunho que chega no SEMPS, a gente faz tomografia. Antes de tirar ele do liner, o liner é o invólucro, digamos assim, do testemunho, é a caixinha que Ah, fica o testemunho, a gente nem tira ele de lá, quando vem do helicóptero lá da plataforma, a gente coloca para tomografar. Como é um entendi. ensaio não destrutivo, não tem problema nenhum, né? A gente faz em pessoas, né? Tô brincando, né? Então, não destrutivo, assim. Então, ele entra ali, a gente faz a tomografia e esse resultado já vai para todo mundo que precisa de alguma ideia do que está vendo, o que é a rocha, entendeu? Depois ele vai para o fluxo normal, assim. Ele não tem problema com ele, assim. Não tem problema de descartar, né? Ele segue o fluxo normal, tá bom?
E a gente faz sempre nos testemunhos. O que a gente não, o que vai virar uma rotina no Simples é fazer, porque eu falei isso do testemunho, que é essa rocha grandona, assim como um todo, mas a gente recebe outros tipos de amostra também, amostras menores, né, que são os plugs, amostras laterais. Esses a gente não faz todas as tomografias deles, mas vai passar a fazer. Mas também é não destrutivo, né? A gente faz e manda para outros ensaios. O que eu falei de 4D daí é diferente, né? É uma coisa mais sofisticada, porque você tem que colocar todos os equipamentos que vão fazer o fluxo, que vão fazer um ensaio qualquer, lá naquele ambiente que você vai fazer a tomografia. Então, além da dificuldade normal de fazer um experimento, que todos eles vão ter seus detalhes, né? Ainda tem que fazer no tomógrafo, ou lá no Sirius, lá no equipamento síncrono. Isso traz umas dificuldades operacionais que são grandes, e daí a aplicação é um pouco mais na pesquisa, tá certo? A gente vai fazer poucos ensaios, a gente vai ter um foco num certo resultado, um foco bem específico, e a gente vai fazer pouco, tá? Tá, entendi. Assim, eu não sou muito da área, né, de petróleo, eu acabei de entrar no mestrado. Eu fiquei curiosa com outra coisa agora. Qual seria as dimensões, mais ou menos, de um testemunho desse? Qual o tamanho? O testemunho comum, assim, ele vai ter 13 centímetros de diâmetro, né? Então, se alguma coisa assim, uma coisa assim para a câmera. Em grupos de 30 metros. Então, você vai ter 30 metros de testemunho, 30 metros de profundidade com 13 centímetros de diâmetro. Mas em alguns postos se tira mais de um dessas rochas de 30 metros. Então, tem rochas aí no começo do pré-sal, principalmente, que a gente queria entender bem a rocha, que tem lá 200 metros, né? 200 e poucos metros. Entendi. São os grandes, né? Mas os pequenos, 30, 60 metros um pouco, é o que a gente vai tirar, tá? Tá bom, obrigada, tá? Surmas, só mais uma curiosidade, uma estratégia que tem sido usada em outras áreas, na área de interpretação sísmica e análise de dados sísmicos, é o uso de dado sintético para treinar os modelos, né? Nessa tua área, isso é algo viável? Possível? Cara, eu acho que sim, eu acho que é um caminho, sim. Embora eu não veja tantos artigos, é uma oportunidade, talvez, eu acho, sabe? Porque é, Sim. eu falei ali, a gente tem, por exemplo, 5.000 plugs, 5.000 imagens de plugs que a gente tem porosidade e permeabilidade absoluta. A gente consegue tirar bons modelos daí. Mas para propriedades mais complexas, mais difíceis de obter no laboratório, por exemplo, permeabilidade relativa. Permeabilidade relativa demora alguns meses para a gente fazer um ensaio no laboratório. Então, daí a gente tem 200, 300 imagens só. Eu acho que é completamente possível, assim, a gente fazer simulações baseadas no plug para tentar popular, para tentar criar um modelo que faça previsão, entendeu? Então, primeiro faz a Entendi. simulação para depois fazer a previsão. Seria uma espécie de modelo sintético aí. Mas isso eu só estou dando uma ideia. Eu acho que essa ideia de juntar esses dados de laboratório com dados simulados, eu acho que é um caminho que deve vir aí para frente, assim, mas a gente não conseguiu explorar 100%. Tem uma exploração disso lá no projeto com o Alexandre também, mas ainda é só um começo. Ok. Eu acho. Bom, não estou vendo mais ninguém aqui. Eu não sei se tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta. Eu não acho que não, Surmas. Landau, você quer fazer mais algum comentário? Não? Não, se a gente começar a conversar, a gente não vai parar de conversar, porque a conversa é boa, né? A gente vai tendo ideias e perguntas, etc. Mas eu estou sempre curioso, não tem problema não. Você continua aqui, a gente não vai parar, mas tá bom. Se o Sumas quiser fazer algum outro comentário aí, que Não, ele. tô... Não? Eu anotei algumas coisas aqui, mas acho que a gente conversou já sobre isso.
a questão do 4D, das propriedades, e o que precisa de anotação ou não. Enfim, só a última curiosidade, a questão que eu acho que é um desafio enorme, é a questão do upscale, né? Você sair da escala sei lá, não vou dizer de lâmina, mas sair da escala de plug e próprio testemunho para chegar no modelo geológico, é um trabalho interessante, né? Você cruzar todas essas dimensões, né, cara, para chegar no modelo baseado. É um belo desafio. A gente está tentando fazer um projeto. Está acabando, tem um projeto lá com a Shell que é um pouco nesse sentido, né? Tem várias gente. O Félix tem participado desse projeto lá pela Sorintec, né, Félix? Que é exatamente a gente tentar fazer esse caminho, né? De todas as disciplinas, né, que se cruzam para você sair lá do laboratório, da escala de lâmina, do plug, etc., e chegar no modelo. E depois tem que validar lá com alguns postos e com perfil, é um negócio, mas está indo, né, o Surmas? Eu acho que isso é uma coisa que está se viabilizando. O que você acha? Cara, assim, o que eu estou trabalhando antes de entrar nessa reunião, para dizer o que eu estou trabalhando agora, É isso. é sobre o upscaling, assim, sabe? É tentar melhorar o upscaling para a escala de testemunho e depois para a escala de perfil. Ah, cara, é um trabalho que talvez quando acabar o petróleo a gente consiga terminar. É aquela história, né? Quando o jumento estava quase aprendendo a não comer, ele morreu, né, cara? Exatamente. Mas assim, a gente vai operando por partes, né, cara? Vai tentando melhorar um pouquinho a mais. Não, a pergunta é assim, mas a gente sabe que o problema é difícil, né? O problema é complicado. Então, a pergunta para mim, a pergunta que eu faço, o upscale vai até onde, né? Qual é o teu horizonte de upscale? É o perfil? Não é o modelo geológico? Eu acho que a escala é muito diferente, mas qual é o limite do que você fala em upscale quando você fala? Eu tenho trabalhado até o perfil, tá bom? Até o perfil, principalmente perfil de imagens, né? Então a gente tem Uma referência. um certo jeito de ver assim as coisas até o perfil de imagens. Mas mesmo assim, da escala do testemunho para o perfil de imagens, eu acho que não é super forte essa conexão, não, tá bom? Eu acho que poderia ser melhor. E do tipo de Mas eu tenho também, dito né? assim que para resolver esse problema precisa daí um pouco mais da geologia, sabe? Porque para saber como é que essas escalas passam lateralmente, porque eu falei, a gente tem um negócio de 13 centímetros de diâmetro com 30 metros de comprimento. Se a gente for ver permeabilidade, cara, tem sempre camadas que são fechadas ali. Então a gente vai dizer que a permeabilidade vertical é zero, porque eu não preciso nem medir no testemunho. Eu vou dizer para você, é zero, porque porque vai ter algum lugar nessas rochas heterogêneas de pressão que ela vai ser fechada. Mas, claro, quando você vê lá na simulação do reservatório, não é zero, ela se conecta de algum outro jeito. Então tem que ter um input de geologia aí para melhorar esse modelo. Eu acho que isso é fraco ainda, cara. Eu acho que tem oportunidade boa de trabalhar assim num. Vamos ver o que é representativo aqui numa escala um pouquinho maior, né? Em relação à geologia, né? Para a gente montar esse upscaling direito. Tá bom. Tá. Bom, mas eu que não fiz o comentário, eu agradeço, né, o convite, nem tinha agradecido, né? Eu sempre apareço por aqui, mas eu gosto um pouco de fazer essa divulgação aí, de conversar com o pessoal. Motivador. Obrigado aí, Surmas. Obrigado, Surmas. Tá? Acho que o Alexandre saiu, eu não sei como é que vai fazer para desligar. Se a gente sair aqui, a gente desliga a gravação, né? Tira o computador da tomada aí. Vamos ver o que dá. Ou então vai ficar gravando aí a reunião sem ninguém. Não, acho que fecha tudo, cara. Eu acho. Tá bom. Tá legal. Obrigado, então, Surmas. Obrigado. Depois. Tá bom, beleza. Obrigado ao pessoal todo aí e até a próxima, então. Valeu aí, obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Bom dia para todos. Obrigado, Su. Valeu, pessoal. Tchau.